Porque este tanque quase nunca aparece nas conversas sobre a guerra blindada na Segunda Guerra Mundial. Suas tripulações suportaram condições tão extremas que até faziam a vida dentro de um Tiger, um Panther ou um Sherman parecer um luxo. Estamos falando de um veículo que deveria ser a coluna vertebral das forças blindadas alemãs, mas que acabou se tornando um elo fraco, mal armado e pior protegido do que jamais imaginaram seus projetistas. E esta é a sua história. No início da década de 1930, a Alemanha planejava em segredo seu retorno ao campo de batalha. O Tratado de Versalhes ainda pesava sobre o país, por isso qualquer desenvolvimento militar precisava ser feito nas sombras. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de um tanque ágil, flexível e capaz de coordenar-se perfeitamente com outras unidades, o Panzer III. Sua função principal seria enfrentar diretamente outros blindados inimigos, enquanto o Panzer IV teria a tarefa de acompanhar a infantaria com fogo de apoio. Isso é fundamental. Nos seus primeiros anos, o Panzer IV não foi concebido como um caçador de tanques, mas sim como uma arma de apoio, equipado com um canhão curto de 75 mm projetado para disparar projéteis explosivos de baixa velocidade. Mais tarde, essa função mudaria completamente, mas essa é outra história. Em 1935, o exército alemão já havia estabelecido as especificações, um blindado de cerca de 15 toneladas, rápido, confiável e pensado como núcleo da nova doutrina da Guerra Relâmpago. O curioso é que, visto de hoje, é difícil acreditar que sua blindagem de apenas 15 a 30 mm e seu canhão de 37 mm fossem considerados os de um tanque principal. Mas, naquela época, fazia sentido. A maioria das armas antitanque também era de 37 mm e ainda se mostrava eficaz contra os veículos leves da época, muitos deles com chapas de aço rebitadas. No entanto, essa vantagem duraria pouco. De fato, as próprias tripulações alemãs começaram a chamar seu canhão de abre-portas, porque era tão inútil contra os blindados modernos que parecia servir apenas para fazer barulho. Já durante seu desenvolvimento, houve vozes de advertência dentro do exército. Entre elas se destacava o general Heinz Guderian, convencido de que o canhão de 37 mm ficaria obsoleto rápido demais. Ele exigia montar desde o início uma arma de 50 mm, antecipando que os rivais estrangeiros avançavam em ritmo acelerado. Mas o escritório de armamentos insistiu em manter o projeto mais fraco, adiando assim uma melhoria vital. Os primeiros modelos, da versão A até a D, não passaram de protótipos e testes em pequena escala. Só com a variante E, apresentada em 1938, surgiu um Panzer III realmente pronto para o combate. Pouco depois chegaria a versão F, apenas a tempo da invasão da Polônia em 1939, com menos de uma centena de unidades construídas. A campanha polonesa, porém, não foi um campo de prova real. A superioridade aérea alemã e a maquinaria ultrapassada dos poloneses fizeram com que o Panzer III não tivesse a oportunidade de demonstrar muito. Mas havia uma grande vantagem em seu desenho interno. Ele contava com uma tripulação de 5 homens, motorista, operador de rádio que também manuseava metralhadora frontal, e na torre um artilheiro, um municiador e um comandante. Pode parecer um detalhe pequeno, mas em comparação com outros tanques onde o comandante precisava atirar, carregar, se comunicar e dirigir ao mesmo tempo, essa divisão de funções permitiu que os alemães operassem com maior eficiência e coordenação. A verdadeira prova chegaria em 1940, durante a invasão da França. Nessa altura já haviam sido fabricados cerca de 350 Panzer III, ainda em sua maioria armados com canhões de 37 mm. Apenas alguns começavam a receber o tão esperado canhão de 50 mm. Contra tanques franceses mais leves, o desempenho foi aceitável. Mas a situação se tornou crítica ao enfrentar colossos como o B-1 francês ou o Matilda II britânico. Nesses casos, os projéteis alemães simplesmente ricocheteavam sem causar dano, mesmo disparando a queima-roupa. A única solução era flanqueá-los ou recorrer aos temidos canhões antiaéreos de 88 mm, convertidos em armas antitanque. Esse fracasso deveria ter sido um alerta para o alto comando.
O próprio Hitler ordenou que o Panzer III fosse equipado com um canhão longo de 50 mm Lu-60, muito mais poderoso. Mas a burocracia e a indústria alemã tinham outros planos. O escritório de armamentos desobedeceu, alegando que recém haviam começado a produzir modelos com o canhão curto de 50 mm Lu-42 e que mudar de imediato atrasaria a produção. Assim, durante meses, seguiram fabricando tanques com um armamento insuficiente, ignorando as ordens diretas do Führer. Quando finalmente, em 1941, Hitler descobriu que sua instrução havia sido ignorada, explodiu em fúria. Mas já era tarde demais. Para a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética, grande parte das forças blindadas alemãs ainda estava equipada com Panzer III incapazes de enfrentar o que os esperava na frente oriental. E alguns meses antes daquela catástrofe, em um cenário completamente diferente, o Panzer III teria sua primeira grande prova de fogo real: o deserto do norte da África, sob o comando do carismático General Rommel. No norte da África, o Panzer III mostrou-se muito mais confiável do que na Europa Ocidental. O terreno aberto e as grandes distâncias favoreciam sua mobilidade, e as primeiras versões com canhão de 50 mm conseguiram impor-se frente aos tanques britânicos que dominavam a região no início da campanha. A coordenação entre blindados, infantaria e aviação permitiu que Rommel obtivesse vitórias espetaculares, nas quais o Panzer III foi protagonista. No entanto, essa vantagem foi passageira. O rápido envio dos tanques britânicos Crusader e Valentine começou a equilibrar a balança. Mais tarde, com a chegada dos poderosos Grant e Sherman americanos, o Panzer III ficou claramente em desvantagem. Apesar dessas limitações, o Panzer III continuou sendo o tanque mais numeroso do Afrika Korps. Sua confiabilidade mecânica era fundamental em um deserto onde a areia e o calor destruíam motores e transmissões. Mas nem mesmo essa resistência podia compensar a crescente defasagem tecnológica. Em 1942, quando os aliados começaram a implantar o Sherman em grande escala, a superioridade do Panzer III evaporou. O canhão de 50 mm, mesmo em sua versão longa, mal conseguia danificar o blindado americano, exceto nos flancos ou a curtíssima distância. E a fina blindagem alemã não resistia aos projéteis inimigos, transformando o Panzer III em um caixão de aço para suas tripulações. Enquanto isso, na frente oriental, a situação era ainda pior. Em junho de 1941, quando a Wehrmacht lançou a Operação Barbarossa, o Panzer III constituía a espinha dorsal das divisões blindadas alemãs. Mas o que encontraram nos campos soviéticos foi um choque brutal com a realidade. Diante deles estavam o T-34 e o KV-1, tanques que superavam de forma esmagadora o Panzer III em blindagem e poder de fogo. Os canhões de 37 e 50 mm eram inúteis contra a blindagem inclinada do T-34, e muito menos contra o KV-1, que só podia ser danificado por artilharia pesada ou pelos canhões de 88 mm. As tripulações alemãs ficaram atônitas. Até então, o Panzer III havia sido suficiente para derrotar os blindados da Polônia, da França e do Reino Unido. Mas na Rússia, a guerra mudou da noite para o dia. O inimigo não só possuía máquinas superiores, como também tinha capacidade de produzi-las em quantidades massivas. Diante dessa ameaça, os engenheiros alemães foram obrigados a improvisar. Tentou-se melhorar o Panzer III com canhões mais potentes, chegando até a montar um de 75 mm curto em algumas variantes. No entanto, naquela altura, o projeto já estava chegando ao limite. O espaço interno, o peso e a capacidade da suspensão impediam a instalação de um canhão realmente competitivo, como os dos novos Panzer IV aprimorados ou dos posteriores Panther e Tiger. Assim, o Panzer III tornou-se um modelo forçado a lutar em um campo de batalha para o qual nunca havia sido concebido. A tragédia desse tanque ficou evidente em batalhas como a de Stalingrado. Ali, centenas de Panzer III foram enviados em uma tentativa desesperada de manter a ofensiva alemã. Mas diante da resistência soviética, do frio extremo e da falta de suprimentos, o Panzer III revelou todas as suas deficiências.
Sua blindagem era incapaz de resistir aos impactos dos canhões soviéticos e seus projéteis mal arranhavam o inimigo. As tripulações, muitas vezes congeladas e famintas, sabiam que entravam em combate em uma máquina que oferecia mais perigo do que proteção. À medida que a guerra avançava, o Panzer III foi gradualmente relegado. A partir de 1943, a produção começou a ser reduzida, concentrando-se em modelos mais eficazes como o Panzer IV e, sobretudo, no Panther e no Tiger. Muitos Panzer III foram convertidos em veículos de comando, caçadores de tanques improvisados ou plataformas para lançar canhões de assalto como o Stu-G III, que se revelou muito mais bem-sucedido. Outros terminaram em unidades de segunda linha, utilizados contra partisans ou em áreas onde o risco de enfrentar tanques inimigos era baixo. No total, foram fabricados cerca de 6.000 Panzer III, o que o torna um dos tanques mais produzidos pela Alemanha durante a guerra. No entanto, seu legado está marcado pela contradição. Foi pensado como o tanque principal da Wehrmacht, mas nunca cumpriu plenamente esse papel. Sempre esteve um passo atrás de seus rivais, sempre lutando com armamentos insuficientes e com uma blindagem fina demais para a brutalidade da guerra moderna. Ainda assim, o Panzer III desempenhou um papel importante. Serviu como espinha dorsal nos primeiros anos da Blitzkrieg, permitiu que os alemães aperfeiçoassem a coordenação de suas divisões blindadas e deu tempo para a indústria desenvolver projetos mais avançados. Mas, para as tripulações que tiveram de combater dentro dele, foi pouco mais que uma armadilha mortal. Um tanque que, em vez de oferecer segurança, trazia vulnerabilidade e que acabou sendo lembrado não por seus êxitos, mas pelas duríssimas lições que deixou para trás.